Eu vou lendo Josué, que diz assim. Josué capítulo 1. Põe em pé, vamos ler. Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisares, para dos vossos pés vou dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até grande mar, para o pôr do sol, será o vosso termo. Ninguém te resistirá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhe daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desviarás nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Podeis sentar. Quero falar sobre um tema hoje: coragem para vencer. Como é que é, pastor? Coragem para vencer. Quando você lê, já preguei muito aqui, mas quando você lê o texto e o contexto do diálogo entre Moisés e Deus, por que Deus insiste, né? Deus, ele vem falando com Josué aqui, Priscila, fez uma promessa que daria terras, e Deus não colocou limite para Moisés das terras, e era muita terra, e Deus falou assim: olha, durante o resto da tua vida, ninguém vai te resistir, eu vou ser contigo, aonde você for, eu vou estar com você. Mas porque Moisés, a princípio, então, ele resiste à chamada, apesar que ele já estava ali, ele saiu do Egito, ele era o copastor, vamos dizer assim, de Moisés. Ele conhecia o povo, ele conhecia que o povo era difícil. O povo deu muito trabalho do Egito até chegar. Quando eles chegaram, o povo deu muito trabalho, o povo era soberbo, o povo era rebelde, o povo era incrédulo. Então, ele ouviu muita coisa, ele viu o que Moisés passou. Então, ele resiste um pouco, e Deus fica falando, incentivando ele. E Deus foi bem claro: olha, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, guarda o meu mandamento. Guarda o que? A palavra. Amém? A palavra. Aqui no versículo 8 diz assim: ó, não se aparte tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então prosperarás o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Olha que a palavra fala assim: quando eu pratico a palavra, Fernando, quando eu vivo a palavra, eu vou prosperar na palavra. Só que Moisés conhecia o povo e a situação, e ele não queria não. É igual nós, aqui nós temos muitos projetos e sonhos. Projetos. Só que, Omara, surgem também os gigantes, os problemas, né? E essas coisas que surgem, muitos olham para as circunstâncias e olham para o gigante,
eles não tentam. Ele já parou por ali, ficou por ali mesmo. Porque surgiu o problema, surgiu as coisas diárias, paralisa ele. E ele não quer tentar. Eu estava falando outro dia para o pastor Luciano que o chinês, ele sai de lá, do outro lado do mundo, né? Chega no país, muitas vezes não tem nem né, ou seja, como é que se fala? Passaporte não, para ter liberdade do país, né? Não tem visto. Eles vêm, chegam no país, eles começam a trabalhar, viram empresário, e o brasileiro vem empregado do chinês. Entendeu? Por quê? O brasileiro eu tenho uma visão muito curta da situação. O sonho de um brasileiro hoje é se aposentar com 30 anos. Vou dar uma gripinha nele. Aí já vai lá no médico pegar um atestado. Socorro! Deus estava falando para Josué. A responsabilidade que Deus estava colocando na mão dele era muito grande. É igual, eu mesmo, eu tenho medo de casar. Eu falei, Jesus, como que eu vou sustentar uma família? Eu tinha medo. E como eu ia sustentar uma família? Eu morria de medo, eu ficava apavorado. Mas eu estava dentro da igreja, a igreja ensina a casar, né? A igreja diz, não, tem que casar, ter uma família. E o medo de casar? O medo de casar era como que eu ia sustentar uma família. Esse era o meu medo. Então, nós passamos por muitas situações adversas na caminhada. Qual a sua? Qual a sua dificuldade? Josué, ele viu muitas e tinha razões para não seguir. Era uma multidão, era 3 milhões de pessoas. Era muita gente problemáticas. E hoje comia pão, aí Deus não dava o pão amanhã, ia começar a querer matar o profeta. Vão matar, vão acabar com ele. Era uma nação, pessoal, que sempre estava querendo voltar. Sempre estava, querendo voltar para o Egito. Por quê? Porque no Egito ela escravo, comia um pouquinho de cebola, pepino, tomava uma aguinha barrenta do Rio Nilo, tá bom, né? Porque quando Deus colocou para eles lutar, eles não quiseram. A nossa vida é assim. Todos os dias, Deus, Ele nos permite lutar. Oh glória! Deus permite nós lutarmos para nós vencermos. Só que muitos se omitem e muitos se escondem. Por isso que hoje o Senhor me deu esse tema: coragem para vencer. Tem que ter coragem. Quando eu comecei o ministério, se eu fosse olhar com meus olhos carnais, eu estaria aqui hoje. Só que eu tive coragem, me dispus, entendeu? Passei por vários processos. Eu passei por várias etapas da minha vida aqui, várias. Estou passando em outras. A partir do momento que você decide lutar, o negócio muda, o cenário muda. As pessoas estão acostumadas, Larissa, a querer e não lutar. Não vai acontecer nunca. Deus estava falando com ele aqui: eu sou com você. Tenha coragem, esforça-te. Deus, por que Deus foi falar com Josué? Porque Deus conhecia Josué. Deus conhece você. Deus sabe das suas limitações. Entendeu? Deus sabe da sua limitação. Deus sabe até quando você pode ir.
Mas Deus quer ver um esforço da tua parte. Deus quer ver um esforço da tua parte. Observe pessoas aqui que hoje era para ser empresário e você ainda está lá, insistindo na biboca. Deus querendo abençoar a tua vida, né? Abençoar cada vez mais a tua vida financeira, e você vencer os seus medos. Deus já falou com você, mas você está amarrado. Mas como vai ser? Você acha? Eu deixo aqui mesmo? Vou por aqui? Pastor, como que eu posso ter certeza que Deus tem um negócio para me dar? Porque eu tenho um sonho, mas como que eu posso ter certeza? Tendo um relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, esse medo que te assombra de você ter e de você fazer, ele some. Vai embora. Aqui, crente. Aqui para frente. Não tem que ter medo. Você tem que ter ação. O que Deus queria de Josué é que ele tivesse ação. Ação. Ação com Deus move a mão dele, Luiz Fernando. Eu estava falando Luiz Fernando para um menino aqui, que ele faz muito tempo que ele trabalha na sua área, né, de construção. O patrão dele não tem, vamos dizer assim, o jeito, nem a sabedoria que ele tem para levantar o negócio. Ele tem, o patrão não tem, mas o patrão é patrão e ele, entendeu? Está lá, o patrão está andando de caminhonete, ele está andando de moto. Eu não estou falando aqui sobre inveja, estou falando sobre atitude, coragem. Eu falei assim, rapaz, vai lá no Senai, lá tem curso. Faz 6 meses, você é um construtor aí, ó, você já sabe fazer? Porque aqui fora você tem que ter um diploma, né? Sou construtor, está aqui. Aí você vai ganhar mais que você ganha com um pedreiro. Que hoje o pedreiro está ganhando bem, né? Está ganhando, oh glória. Mas quando você tem um diploma aqui, Luiz Fernando, sou construtor, oxe, igual o Paulinho, né? Meu Deus, você vai ganhar mais. O mercado aqui está crescendo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me mover e pedir a Deus direção, Senhor. Porque Deus, ele vai colocar você como cabeça, não como cauda. Porque Deus te deu um sonho, e esse sonho, esses projetos, está dentro do teu coração, está assim, ó. Mas só falta explodir dentro de você. Você está precisando de coragem, de não ter medo. Deus, ele vai abençoar a sua empresa. Aí você pintou, e a tua empresa? Você é cabeleireira? Você é. Investe na tua área. Investe. Não fica lá não, né? Eu falo sempre para a Priscila, o negócio vai crescer. Tem que ter atitude. Era isso que Deus queria aqui. Queria de Josué. E o ano passado Deus me deu o projeto do JML. Deus falou comigo, porque eu estava orando, né? Segunda-feira eu vou mostrar o projeto que Deus me deu, vou mostrar para você. Eu estava lá, eu estou lendo um livro do Marco Murdock. Eu lendo, estava lá com a Sofia, um nhanhá. Aí de repente veio uma visão assim, Deus me deu uma visão à tarde. Falei, meu Deus, eu já liguei para o Fabrício, né? Para a Dayana, para nós fazer o negócio que legal, que vocês vão ver segunda-feira. Porque quando você passa a andar com Deus e orar, as coisas vão surgindo, vai abrindo. Agora você tem que ter coragem. As pessoas ficam esperando por alguém, né? Se alguém for, eu vou. Não, coragem. Coragem. Falando de coragem, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 23, 22. 17 e 22. Olha o que Davi declara.
Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estava bem. O 23. Estando ele ainda falando com ele, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, os filisteus de Gate. Falou conforme aquelas palavras, Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquilo, o homem fugiram diante dele e temeram grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que um homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará ausentar de impostos a casa do seu pai e de Israel. Então falou Davi aos homens que estava com ele, dizendo: quem farão aquele homem que feriu esses filisteus, tirando a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteus para afrontar o exército de Deus vivo? Davi repugnou, ele não aceitou a afronta. Um menino de 17 anos, 1,65 m, Davi era, né? Mas ele teve atitude, Davi. Que é esse gigante, que é esse Golias, que afronta, que desafia ao Deus de Israel. E essa afronta nós passamos todos os dias, igreja. No dia a dia, no trabalho. O diabo, ele nos afronta. Ele tenta tirar você do foco, do propósito. Você é uma bênção. Deus, ele fez você perfeito com sabedoria. Mas você tem o Espírito Santo. Pastor, por quê? A minha vida está desse desastre. Por tua causa. Falta de atitude, de coragem. Porque nós sabemos quem é Jesus e sabemos o que Ele pode fazer. E que Ele pode fazer. Sabemos que Ele é a porta. Agora eu tenho que fazer minha parte. Eu já falei aqui pro Douglas, vai fazer faculdade, meu filho. Vai, se forma. Daqui um dia vai ganhando uns 30 mil reais aí, ó. Aí vai dar no carro que quiser. Deus, Ele abre a responsabilidade, Ele abre os nossos olhos, mas falta coragem, atitude. Não, estudar muito tempo. Não ser patrão, meu pai. Ai, patrão tem que ficar, os outros vão embora, patrão fica, tem que ver os BO. Você não quer? Ou quer ficar esperando pelos outros? Hã? Não é muito melhor comer na mesa do que comer na migalha? Não é muito melhor sentar na mesa, aquele banquete de uva, hã? Do que esperar alguém? Tome um aqui, hã? Tome uma. As pessoas estão acostumadas com isso. E Deus quer que você se disponha. Não, Deus, a tua palavra está cheia de promessas. A sua palavra me promete. Então eu vou fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode ter uma ferramenta para começar a tua empresa, mas você vai orar. Você vai começar a fazer a tua parte. Vai se desdobrar. Você vai andar. E as coisas vão acontecer na tua vida. Entendeu? Porque a partir do momento que você se dispõe, você ir, a porta que estava difícil, ela vai abrir. Os seus olhos vê difícil, mas quando você começar a andar, você vai ver que não era aquilo. Porque o diabo faz fazer difícil. Ele começa a colocar dificuldade para você desistir. E isso é o problema. Entendeu? O medo faz você desistir. A palavra de amigos faz você desistir. Aí eu falei, para rapaz, para que esse negócio aqui não vai dar certo não. Aí você ouve e você para. Olha o que Davi ouviu dos seus irmãos. Versículo 27. E o povo tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará um homem que ferir. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho,
Falar aqueles homens, acendeu a ira. Olha o cão aqui, ó. Acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, maldade do teu coração. Ó, o Satangôs entrou no irmão de Davi. O cara estava lá na batalha, o cara era preparado para a batalha, mas ele não foi para o confronto. Ele não teve coragem para ir para o confronto. É assim na caminhada que nós vamos encontrar pessoas que não querem fazer, não tem coragem para fazer. E quando você está ali na pegada, eu vou fazer, eu vou invadir. Olha, eu estou com 2 casas, Jeová me dá 5 casas, eu vou cuidar da família, através de mim aquelas famílias vão ser abençoadas, vão ser transformadas. E alguém fala: para com esse negócio, rapaz, fique em casa, novela de Doeg, tem uns filminhos, você está cansado, fique lá, para com esse negócio. Não é verdade? Aí você fica aí sem fazer nada, com a vida seca, parecendo uma múmia, entendeu? Morrendo pelos cantos, reclamando da vida, reclamando do A, do B. Ai, minha vida é assim, eu não consigo nada. Mas por que você não consegue nada? Porque você não se dispõe. Você quer que aconteça um milagre? Tenha coragem para vencer. Pastor, já tentei a primeira vez, já tentei a segunda, a terceira, a quarta, a sexta. O Malafaia, para prosperar na empresa dele, quebrou 6 vezes. 6. Vê se desistiu. 6. Uma dessas vezes, ele estava lá no Rio de Janeiro, subindo uma avenida lá com a piruinha do irmão, que era uma empresa, parece que era de entrega de biscoito, não lembro. Tucu, e o caminhão lá. Aí a piruinha não aguentou, desceu, bateu no outro carro, o caminhão também, tadinho, veio contra. Aí aquela perua virou um hambúrguer, daquela coisa mais linda. E o pessoal que saiu gritando: morreu. E já você deixou só a brechinha para ele sair. Deus deu livramento para ele. Aleluia. E alguém fala assim: ninguém seja sócio do Malafaia, senão vai quebrar. Você está aqui porque você tentou uma vez, não deu certo, tentou a segunda, não deu certo, né, Tony? Tentou 6 vezes, não deu certo. Vai na próxima. Vai lá, monta a tua empresa. Tenha coragem. Ah, pastor, eu quero trabalhar para o governo. Vai estudar. Estuda, come, vai virar juíza, advogada. Tudo a um preço. Davi, ele se dispôs, teve coragem. Alguém falou assim: vai. O irmão dele tirando ele, matando o sonho das Davi. Vai cuidar daquelas ovelhas lá, rapaz. Está enchendo o saco aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Ó o Wagner, que ele fala. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira contra Davi e disse: por que desceste daqui? Que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver essa peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Desviou-se dele para o outro e falou: conforme aquela palavra, o povo tomou a responder, conforme a primeira palavra. Ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou que buscasse. Levaram Davi para falar com o rei de mim. Está difícil? Tem alguém que nos ouve? Está difícil?
Hebreus 10:19, a casa do rei. O Max Trabeno Tiago tem que a casa do rei sempre está aberta para nós. Aleluia! E tem mais, a casa está aberta, nós sentamos na mesa dele. João 15:15, vós não sois servo, mas amigo. Tudo quanto meu Pai me revelar, eu vou revelar a vós. Quando você vai a Ele, Ele te revela, Ele fala com você. Deus não vai deixar você, aleluia, sem saber. Ele vai te revelar. Ele vai revelar a você, então não tenha medo. Aleluia. Se não tiver peixe no rio, Deus vai fazer chover peixe. Aleluia, me ajuda aí. Se estão brincando, está de brincadeira com Deus, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz chover peixe, meu filho. Oh, glória. A Bíblia diz que Deus mandou foi pão. E Deus mandou carne para o povo. Entendeu? Quando você lê a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 16, Deus mandou foi carne para o povo. O povo queria carne, você quer carne? Deus viu uma nuvem de andorinha. Eu falei, eita, filé mignon. Aleluia. Deus assim, que foi, Criador? Vira tudo suicídio. Está vendo aquela multidão ali? Estou vendo. Desce lá, faz a festa do meu povo. Aleluia. Uma multidão de carne desceu no meio do arraial. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Deus não precisa da tua ajuda. Deus quer que você tenha coragem, que você se disponha a vencer. Você nasceu para vencer. Aí qualquer coisinha, aí já para, qualquer coisinha não vem para a igreja, qualquer aborrecimento, ai não vou não, mãe, estou com dor de cabeça, ai não, na dor, está na docinha, tomando um tucutuco para parar a dor de cabeça. Me ajuda aí, até quando vai ficar nessa aí, arrumando desculpa, aí depois quer, e depois quer a pérola mais linda de Jeová. Entendeu? Aí não é. Aí depois que a pérola mais linda, a pérola linda custa caro. Você viu como os caras pegam o ouro? Quem já viu lá na Discovery lá? A caça do ouro lá. Oh, como é difícil. Quando acha é uma luta. Tem muitos que quebra. Aí não. Aí chega na igreja, não, eu quero assim, olha assim, corpinho assim, oh Deus, eu quero assim. Aí na hora de pagar o preço não quer não. Na hora de ralar o negócio não quer não. Então aí vai para onde? Davi foi levado à presença do rei. Olha que aqui no versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo virá a peleja contra esse filisteu. Eita Deus! Olha o que ele falou. Aí você está aí, não sei, nem sabe o que quer. Não sei. Um dia você quer, outro dia você não quer. Outro dia você quer, outro dia você não quer. Socorro. Você quer da vida? Aleluia. Eu sei o que eu quero. Eu sei porque eu nasci. Nasci para ganhar alma. Nasci para conduzir o povo a morar com o Senhor Jesus. Sempre porque eu nasci. Eu tenho uma certeza que nós vamos Deus, através de nós vamos levantar pessoas, ministro, Timóteo, Tito. O ano que vem a gente vai ter, vamos estar em 160 casas. Esse é o meu projeto, Deus tem uns dele, Aleluia. Vamos invadir. Nós vamos levar Jesus às pessoas que necessitam de Jesus. Pessoas que está presa na mão do diabo. Bem-aventurado é um homem que tem coragem de fazer. Davi se destacou porque ele teve coragem. Aleluia. Josué se destacou porque teve coragem. Aqueles que se destacam, aqueles que têm coragem.
aqueles que não migra, aqueles que não desiste, aquele que não fica com mania, não sei o que, não, é aquele que está disposto. Não, nós vamos vencer em nome de Jesus. Davi falou assim: rei, não desfaleça o coração, eu vou enfrentar o gigante. Aí sabe o que você está falando? Não, vem cá, para, rapaz. Esse gigante, ele é preparado desde a infância, é preparado para a guerra, ele é pronto para a guerra. Davi: não, mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Esse é o segredo, crente. Aleluia, aleluia. O segredo é que nós temos Deus. O segredo é que nós temos o dono da porta, o dono da chave. Aleluia. O segredo, amado, que Ele controla todas as coisas. O segredo, crente, que lá em Mateus capítulo 28, 18, Jesus diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder Deus deu à igreja. Esse poder Deus deu para você prosperar, para você expulsar os demônios. Deus deu poder a você, crente, a você. Aleluia, glória. Aí pessoas ficam presas à vidinha dela. Faz um mundinho, entra dentro do mundinho e fica lá. Até quando vai ficar nesse mundinho, meu filho? Quando entender, bem-aventuradas suas vozes, quando você abraçar a causa. Venha. Eu tenho um chamado, o pessoal para vir para o JML e fica arrumando desculpa. É desculpa daqui, desculpa de lá. Não vem, venha. O propósito é levar o evangelho. Era isso que Deus queria. Deus queria que Josué conduzisse ao povo à terra de Canaã. O projeto é esse. Você nasceu para ganhar alma. Você nasceu para levar as almas ao Senhor. Você nasceu para isso. Aprenda, você nasceu para isso. Você só nasceu para ter sua família, vir aqui sentar, ouvir a palavra para casa, não. É muito mais. Aleluia. Deus te chamou. Deus derramou o teu espírito sobre você, entendeu? Abriu os seus olhos para você enxergar. Famílias precisam ser alcançadas, jovens precisam ser alcançados. E cada dia Deus tem nos capacitado a nós cuidar dessas pessoas, entendeu? E quanto mais você se envolver, e quanto mais você buscar, Deus vai te dar força, sabedoria, entendimento. Deus vai começar a dar visão para você. Deus vai começar a se revelar a você de uma forma que você nunca foi revelado. Davi, você sabe por que Davi não tinha medo? Porque Davi tinha relacionamento com Deus. Davi sabia o que ele queria. Eu lembro quando eu comecei, eu vi aqueles meninos, Luiz Fernando, no poder de Deus. Aqueles meninos tudo marchando na igreja, dando rodopio. Eu não perdi uma tarde da benção. Aquela maravilha. Se eu pudesse, eu ficava por aí. Eu ia fazer igual Pedro. Se eu pudesse, eu ficava ali mesmo, montava a cabaninha e ficava ali. Que é uma maravilha o poder do Senhor. Aquela manifestação. Um pouco chorando, alegre. Aquela unção, meu Deus. Eu não perdia, era a manhã da benção, tarde da benção. Eu me socava dentro, ficava ali. Oh Jesus, que maravilha. Aquela unção era real. Entendeu? É isso. Aí você fica aí, tanta coisa para fazer, e você fica aí pensando nesse mundinho, fica aí nessa coisinha do Facebook, e fica no Facebook, e fica tal do Zap Zap. É uma disposição para ficar no Zap Zap, é uma disposição para ficar no Facebook, é uma disposição para jogar joguinho, é uma disposição para tudo que é perecível, tudo que passa, mas nunca está disposto ao óbvio, a fazer o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Aí quando é para fazer o que Deus colocou, tem desculpa, não dá. Eu trabalho, eu estou cansado, não dá. É isso que você fala. Aí está doendo aqui. Ai, pastor, eu trabalho o dia inteiro em pé. Você dá uma massagem
se dou uma massagem. A gente, pessoal, se a gente ficar nessa aí, a gente nunca vem para a igreja, nunca vai fazer nada. Aí o que acontece? A minha vida não anda. Os meus projetos fica tudo encalhado. Entendeu? Não anda. Pessoal, eu estou aqui há 11 anos. Eu conheço vidas do Rogério. Eu sou do tempo do Rogério lá. Lembra do somzinho do Rogério que queimava? O Rogério está comigo desde o começo, o prejuízo Rogério. A gente tem um somzinho lá que era, como é? Fusível que chama? Estourava, estava lá as levitas, a pastora Tânia, a pastora Valdirene e a Andréia, eram as levitas. Você lembra, Mara? A Mara também é do começo lá, a Mara começou comigo também lá. A Mara é a família. A Daniela, a Dani era... É, Dani, pichotinha, a Dani. Mas a igreja lá enchia, né, Dani? Igreja, né? Ia. Tem a ver que era um avivamento, era uma maravilha, quebraram. Aí vem São Paulino, quebrou o piso, e agora? Nós não arrumamos, São Paulino. As irmãs batiam com força, Dani. Toco. Quando era no outro dia, São Paulino ia lá, abria a igreja, estava lá tudo quebrado. Lá. Aí ia comprar os negócios para arrumar o piso. Se você não se dispor, a sua vida não vai mudar. Vai ser a mesma coisa. Aí depois você tem coragem de reclamar ainda. Não tem coragem de reclamar se você não faz. O irmão de Davi, o irmão mais velho, Eliabe, ele reclamou. Ele reclamou porque Davi ele se dispôs a lutar com o gigante. Ele não queria, Davi se dispôs a lutar e ele começou, você é presunçoso, meu pai. Aí começou a tirar o menino, vai cuidar daquelas poucas ovelhas que você deixou no deserto. É assim. Quando você se dispõe, alguém vai parar. Sempre alguém vai tentar parar. Sempre alguém vai colocar palavras negativas para você não vencer, para você não tentar, para você ficar nessa vidinha que você está aí. Entendeu? Deus tem muito mais, Deus tem tesouro a revelar para você. Deus tem. E eu sonho alto mesmo, e eu peço mesmo. Entendeu? Eu peço, eu sonho. Esses dias eu estava lá em Paris. Oxente, meu Deus, estava subindo naquela torre e descendo. Não sei nem como é que é. Esse dia eu estava lá em Jerusalém, lá no sepulcro aonde Jesus ressuscitou. Estava lá, turista. Aleluia, oxente. Eu vou longe, rapaz. Deus me dá o direito de sonhar. Então sonho mesmo, e eu peço mesmo, e estou andando para que as coisas aconteçam. Entendeu? O ano que vem, esse ano ainda, vamos ganhar muita alma para Jesus. E vamos entrar em lares destruídos, lares que perdeu a esperança, aonde mãe não acredita mais na restauração, libertação dos seus filhos. Mas a palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós vamos entrar nesses lá com o poder da palavra. A palavra ele vai libertar. O nome de Jesus vai libertar essas pessoas, e nós vamos ver pessoas libertas pelo poder da palavra. Aleluia! Oh glória! Davi acreditou. Até o rei estava lá endemoniado, falando para Davi desistir. Davi, não, eu lutei contra o urso e contra o leão, e Deus foi comigo. Da mesma forma que Deus foi comigo, da mesma forma que Deus foi comigo, da mesma forma que Deus foi comigo, Ele vai ser com você, amados. Ele vai ser com você. Eu não sei o que você tem enfrentado. Aleluia. Amém, Fabrício? Aleluia, creia. Fica nessa pegada, Fabrício, em nome de Jesus. Deus vai restaurar, Fabrício, a tua vida. Deus vai te levantar, Fabrício, com autoridade.
através de você Deus vai sarar. Por isso você está vivo. Você já era para estar morto, Fabrício, mas Deus poupou a tua vida, colocou você de pé. Assim diz o Senhor: persevere, porque ainda que há de vir, virá, e não tardará sobre a tua vida. Se põe em pé. Deus tem um milagre para você. Aleluia, Deus tem milagre para você. Aleluia. Tenha coragem. Tenha coragem. Fala para o teu irmão aí, tenha coragem. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai ser. Deus chamou você para ser profeta. Fala para ele aí. Deus chamou você para ser profeta. Você vai pregar o evangelho. Você vai abrir a tua boca. Deus vai falar através da tua boca. Aleluia. Você vai orar para as pessoas. Deus vai curar. Aleluia. Você vai colocar a mão. Aleluia. Deus falou para Josué: aonde você colocar os teus pés, eu vou colocar contigo. Aonde você colocar os teus pés, você vou prosperar o teu caminho. Deus vai prosperar o teu caminho, amado. Não tenha medo. Deus vai prosperar o teu ministério, porque foi Deus que chamou você. Foi Deus que escolheu você, não foi homens. Foi Deus que escolheu você. Então não se intimida com esse mundo. Não fique intimidado com esse mundo. Não fique intimidado com as pessoas. O que as pessoas falam? As pessoas falam porque tem medo. As pessoas não querem fazer porque não tem coragem de fazer. Para acontecer um milagre, você tem que ter coragem de fazer. Para acontecer um milagre, você tem que ter coragem para fazer. Se você não tiver coragem, você não vai vivenciar os milagres de Deus. Então tenha. Muitos vão parar assim: desista. Aleluia. Você fala: não, foi Deus que fez uma promessa a mim. Foi Deus que fez promessa para mim. Foi o Senhor que fez a promessa para mim. Foi Ele que prometeu. E Deus não mente. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre com a palavra dEle. E se Deus falou, vai acontecer. Aleluia. Então se disponha a fazer. Oh, Rassúria, Vasséria. Oh, Iafobria, Daragassarabai. Oh, Yassúria, Fúria, Candaragácia. Creia, amados. Aleluia, creia, creia. Porque Deus não desistiu de você. Deus nunca desistiu de você. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Assim diz o Senhor: se dispõe a fazer, porque Deus, Ele tem, aleluia, as peças. Deus tem as peças para fazer na tua vida. Alamando,